aqui chegamos, quando aqui adentramos, ainda que se traga dor, ainda que se traga aflição, ainda que se traga sofrimento, mas quando passamos por aquele portão, todos esses males do mundo, todas as dores do mundo se amenizam. Todas essas dores do mundo, na casa de Frei Luís, passam a ter uma outra significação. Porque a falange de Frei Luís, essa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, nos mostra que as dores, os sofrimentos, fazem parte, muitas vezes, de dores e sofrimentos que nós mesmos aceitamos e pedimos no momento da nossa reencarnação. E antes de ser dor, antes de ser sofrimento, é também um grande ensinamento para que percebamos os nossos limites, para que percebamos que fazer o bem, que é a fraternidade, suaviza, elimina, porque, como bem disse Paulo, o amor cobre todos os pecados. Estando aqui na casa de Frei Luís, nesse ambiente de paz, de luz, de fraternidade, em que as nossas vibrações positivas se misturam e formam essa harmonia, formam esse ambiente que nos fortalece, formam esse ambiente que nos mostra que somos irmãos, forma esse ambiente que nos torna mais fortes e mais crentes nas verdades do Mestre Jesus. Por todo esse estado de graça, por todo esse fortalecimento, por todo esse bem-estar que nós todos aqui na casa de Frei Luís sentimos, nós dizemos a todos, e dizemos um para o outro: boa tarde, meus irmãos. Bem, meus irmãos, iniciando o nosso trabalho, eu vou pedir ao meu irmão Willy que faça a leitura da mensagem do dia. Willy. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Mensagem do dia. Trate bem aqueles que têm menos condições que você. Observe a situação deles e agradeça a Deus o que você é, pela sua família, por seus amigos, pelos sentimentos bons que nascem no seu coração. Muitas vezes, ter menos não é infelicidade, e a vida é o resultado das escolhas de cada um. Seja fraterno com eles, ajude-os, e o céu o ajudará também. A mensagem aqui, ela fala sobre a humildade. Se refere a isto. Tratar todos tem menos condições que nós, de uma maneira fraterna, como irmãos, e muitos não fazem isso. Querem menosprezar, pisar naqueles que possuem menos. E essas condições aqui, não se trata só de condições financeiras. São condições sociais, condições psicológicas, né? Condições culturais. Nós temos que ter um espírito fraterno com todos os nossos irmãos. E quem são nossos irmãos? É aquele próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que está ao nosso lado. Olharmos a todo com compaixão, com amor, com espírito fraterno, para que haja comunhão, para que haja
a união e a ajuda mútua. É isso a qual nós somos convidados. E muitas vezes, como está sendo dito aqui, ter menos não é infelicidade. Tem pessoas que possuem muito, mas espiritualmente não possuem nada. Eu já escutei uma frase que dizia que era um homem tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Veja bem. Então, a gente pode ser pobre sendo milionário. Pobre de espírito. De espírito no sentido de não ter luz. Não aquele pobre de espírito que tem humildade, mas aquele espírito sem luz. E de que adianta o dinheiro se você não tem paz de espírito? Então, nem sempre a infelicidade é a falta de coisas materiais. Eu vejo muitas pessoas, nós sabemos de casos, de pessoas que estão num leito do hospital agora, que trocariam toda a fortuna para estarem agora sãos no corpo físico. Trocariam de lugar com cada um de vocês aqui. Né? Então, meus irmãos, vamos tratar todos com igualdade, com fraternidade, com amor, seja ele quem for, para que o mundo se torne cada vez melhor. Graças a Deus. Obrigado, Willi. Bem, meus irmãos, chegou a hora da nossa palestra e eu preciso fazer dois agradecimentos. O primeiro ao meu irmão Júnior, que cedeu o seu horário, o seu tempo, para que nós pudéssemos fazer essa palestra. Júnior, obrigado. Segundo, pela presença muito honrosa do meu irmão, Dr. Paulo César Frutuoso, que é um irmão que está nessa casa desde o século passado. Desde o século passado está nessa casa. E talvez, sem dúvida, seja um dos irmãos que mais conhece, que mais vivenciou, que mais tem o sentido da obra dessa casa. E com muito prazer hoje eu recebo meu irmão Paulo César Frutuoso. E a gente precisa dizer, porque ele tem uma folha extensíssima de trabalhos, de realizações. Ele é cirurgião oncológico do nosso hospital Pedro Ernesto, ali da UERJ, é mestre em cirurgia, é professor universitário de técnica operatória, é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é membro da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, é autor de 8 livros, que eu tenho os 8, graças a Deus, e tem um nono que ele já lançou, já anunciou e ainda não tem, e depois eu quero saber quando é que vai chegar, 20 de agosto. E eu vou até antecipar o título, Espiritualidade e Ectoplasmia. É isso, Paulo? Medicina e Ectoplasmia. Então, isso mostra o nosso orgulho por tê-lo nessa casa. Isso mostra a satisfação por tê-lo aqui nesse dia. Isso mostra também a nossa ansiedade, uma ansiedade sadia pelos ensinamentos que o nosso irmão Paulo César nos dará a partir de agora. Paulo, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde a todos. Imensamente grato pela presença, pela honra, pelo convite. O livro que ele falou vai ser lançado no dia 20 de agosto. E eu tive cuidado de todos que aqui entraram hoje anotar o nome e o endereço. Se em 20 de agosto faltar alguém, eu não vou falar nada.
Bem, o assunto hoje é uma recordação do nosso primeiro livro, A Face Oculta na Medicina. Aí estão as duas personalidades que sempre influenciaram em tudo que eu faço. Frei Luís e Luiz da Rocha Lima, presidente do lar quando aqui cheguei, em 1978, o maior homem que eu conheci na atual encarnação. Profundo estudioso da ciência, da espiritualidade, da mediunidade e de quem eu procurei, ao longo de mais de 20 anos, absorver o máximo possível de conhecimentos. Uma coisa que eu perguntaria àqueles que aqui estão. Eu saí do consultório agora, lá no Largo do Machado. 1 hora e pouco para chegar aqui. Por que eu não fui para casa descansar? Bem, porque algo extremamente importante aqui acontece. Eu estudei em vários lugares no país e fora do país. O lugar onde eu mais aprendi na atual encarnação foi no lar de Frei Luís. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer agora. Olha onde é que começa essa história. Estão me reconhecendo ali, com a cabeça cheia de cabelo? Sabe quando foi isso? 1978. Sabe onde é essa fotografia? Aqui onde vocês estão, porque nada disso existia. Nada disso existia. Luiz da Rocha Lima, ali está à frente. Todos esses colegas são colegas médicos. Estão me reconhecendo ali, sentado lá do lado esquerdo da mesa, com a cabeça cheia de cabelo? Prestando atenção em tudo que Luiz da Rocha Lima falava? Estão percebendo o meu pai, o principal médium vidente no lar de Frei Luís durante 50 anos, sentado naquela cabeceira? Luiz da Rocha Lima, Antônio Piccolotto, Gilberto Arruda, o médium através de quem os principais fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos aqui aconteceram. Eu falo teletransporte porque até onde eu percebo, quando nós desencarnarmos, os nossos espíritos que se separam dos nossos corpos físicos ingressarão num universo paralelo ao nosso, que é o que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim, tudo isso hoje é sinônimo. Não existe milagre, não existe sobrenatural. E existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas vai alcançar, porque nada existe oculto que não seja um dia revelado. Palavras de quem? Do Cristo Jesus, do Cristo planetário da Terra, que nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Assumiu tamanha evolução em conhecimento tecnológico, científico, sabedoria e amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. É isso que vai acontecer comigo? Professor Ari, não abusando da sua bondade, da sua paciência, que são infinitas. Vossa Senhoria poderia me antecipar como estará seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 1 bilhão de anos? E daqui a 1 trilhão de anos? Ele é imortal, todos nós somos imortais, vamos acumulando cada vez mais conhecimento. Claro que eu tenho que basar em sabedoria e amor. E aí eu vou praticar cada vez bem, ou melhor, o bem. E quanto melhor praticar o bem, mais feliz eu vou me sentir. Não tem saída, vocês não têm como fugir. Estão condenados à perfeição. Todos serão perfeitos. Agora, a velocidade desse aperfeiçoamento vai depender de cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio. Então, eu nunca imaginei que tivesse que acontecer isso comigo quando eu aqui cheguei em 1978. Eu pensaria que isso poderia acontecer comigo? Tudo que é o lar de Frei Luís sendo levado para o mundo todo, inclusive para a faculdade de medicina da Europa, como em Portugal, como na França, como nos Estados Unidos. Eu poderia imaginar que isso estivesse acontecendo? Nunca. Então eu estou aqui há 45 anos. Aos jovens, atenção, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, mas vocês estarão. E se estão aqui, tem uma missão: dar continuidade ao trabalho que é executado no lar de Frei Luís. Nas duas vertentes da caridade, na vertente da espiritualidade e na vertente da caridade social. Nós temos aqui asilo de idosos, nós temos educandário com mais de 500 crianças, nós temos atendimento médico da pobreza da região, sendo executado por profissionais médicos gratuitamente, mais de 40. Quando eu aqui cheguei, nada disso existia. Essas fotografias que eu mostrei para vocês foram feitas aqui, e não tinha esse auditório. Vejam a nossa evolução ao longo de 45 anos, o que eu vi acontecer aqui. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando dentro de mim, que eu me vi na obrigatoriedade de colocar isso em público, principalmente direcionado a quem? A classe médica. 80% dos meus colegas, ou mais, ou a mais de 90%, não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível.
E isso tem uma explicação. Eu sou cirurgião há quase 50 anos. Eu nunca encontrei a alma e o espírito em nenhum dos corpos que eu abri como cirurgião. Então fica difícil para eles compreenderem o que é que existe além da matéria tangível, além do corpo físico, aonde não está a vida. Isso aqui é um casulo, a vida está na borboleta. E eu não tenho nenhuma preocupação com os meus colegas, porque já no início do meu trabalho no Lar de Frei Luiz, me aproximei do Rocha Lima e disse: senhor presidente, o senhor não acha que eu tenho que conversar com meus colegas médicos e contar o que eu estou vendo aqui dentro? Espíritos médicos teletransportados e materializados conversando comigo, explicando que existe uma ciência médica ultra evoluída em relação a nós? E ele indagou: por que você quer falar com os teus colegas? Porque eu não acredito em nada. Estudam até exaustão, trabalham dia e noite, ensinam tudo que sabem aos mais jovens e não conseguem acreditar em nada. Resposta de Luiz da Rocha Lima: não mexa com nenhum desses colegas teus, porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Abaixei a cabeça e nunca mais toquei no assunto. Nenhum dos meus colegas, mesmo os que não acreditam nisso, estão sozinhos. Nós só estamos sabendo tratar do corpo físico. Quem é que está tratando do corpo extrafísico, do corpo energético, do corpo vital, transmissor da vida aos nossos corpos e imortal? Colegas que me acompanham, que acompanham todos os médicos da Terra. Por que nós não os vemos? Porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que estão constituindo os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevada. Isso está nos livros do André Luiz. Quantos médicos que vocês conhecem sabem quem é André Luiz? Estão percebendo a importância do que aqui acontece? Da importância da divulgação dos trabalhos que aqui é feito? 8 livros por enquanto, aí está o 9º. Medicina e Ectoplasmia, a ser lançado no dia 20 de agosto de 2023. E depois, evidentemente, vai ter sequência na Bienal do Livro, em setembro, aqui no Rio de Janeiro. Agora, além da minha classe médica, a quem eu dedico o que escrevo e falo, eu também penso em todos os interessados, é óbvio, mas também nos jovens. Essa garotada com a inteligência mais evoluída que a minha, com o desenvolvimento da inteligência mais rápido que a minha, através da internet, do videogame e de outras ferramentas tecnológicas que todos nós sabemos que existem. Bem, o que eu mostro aonde vou? No Brasil e fora do Brasil. Que nós somos constituídos por átomos, 7 octilhões, 7 vezes 10 elevado a 27. Só que são espaços vazios. Se eu pegar o núcleo de um átomo e colocar do tamanho de uma ervilha, e colocar essa ervilha no centro do gramado Maracanã, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. Quem está dizendo isso é a física. Então, eu sou constituído por espaços vazios. Se eu eliminasse todos os espaços vazios dos átomos que estão constituídos do meu corpo, restaria um resíduo na palma da mão, provavelmente energia. Se eu sou constituído por espaços vazios, onde é que estão os meus sentimentos? Onde é que está a saudade? Onde é que está a ternura? Onde é que está o amor? Em espaços vazios, nos neurônios, nas secreções, também são constituídos por átomos. Então a ciência está sendo obrigatoriamente empurrada na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. Outra agulhada nos nossos cientistas, as chamadas complexidades irredutíveis. Toda vez que eu falo em complexidade irredutível, trago essa figura de um cartunista, Rube Goldberg, um gênio, a coqueluche da juventude americana na década de 30 e na década de 40. Com a genialidade dele, por exemplo, ele queria criticar os impostos americanos que eram muito caros. Ele não vai para a rua, não vai para uma praça com uma trombeta. Ele faz com que um contribuinte sente em cima de uma almofada de ar. Quando ele senta, a almofada de ar despeja um jato de ar na direção de uma bola de gás. A bola de gás se aproxima de uma vela, evidentemente vai explodir e vai espantar um cachorro que está amarrado na gangorra, onde está colocada uma bola de boliche. Cutuquem-os dos lados para eles não adormecerem, por favor. Cutuquem-os dos lados para eles não adormecerem, por favor. Principalmente aqueles que estão precisando do Lar de Frei Luiz por algum tipo de enfermidade. A bola de bilhar cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao ar, se chocam com um chuveiro, na haste oposta onde tem um regador que despeja água em cima de uma planta, na qual, em uma das suas folhas, está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte.
Por que isso é considerado uma complexidade irredutível? Porque eu não posso tocar em um detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, tudo o que está acontecendo agora conosco são exemplos de complexidade irredutíveis. Por que vocês estão me vendo? Porque os fótons da luz estão refletindo no meu corpo, estão indo na sua retina. Quando a sua retina é alcançada, uma cascata de reações químicas leva à formação de uma imagem no cérebro. A mesma coisa com o olfato, com o tato, com a audição, com a deglutição, com a embriogênese, com a resposta anafilática, com a digestão. Tudo são complexidades irredutíveis, com uma diferença qual em relação ao desenho que eu mostrei? O desenho do Rudolf Goldberg tinha mais 8, 9, 10 etapas, enquanto tudo que está acontecendo conosco e no universo é constituído por milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um átomo, em uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado. Ali eu tinha o gênio do Rudolf Goldberg. Quem está por trás de todas as complexidades irredutíveis que estão acontecendo com a natureza? O acaso? Estão percebendo como os nossos cientistas são torturados em não saber como isso é possível? Isso é obra do acaso? Bem, toda vez que eu coloco isso diante de plateias eruditas, essa pergunta é fatal. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Então eu estou no meio dessa encruzilhada. E essa encruzilhada é formada pelas religiões e pela ciência. As religiões me chamaram até a fronteira da morte. Olha, não roubem, não matem, não prestem falsos testemunhos. E tudo aquilo que nós sabemos. E de alguma forma me convenceram que eu vou continuar vivo depois do fenômeno natural da morte. Mais nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Eu vou poder trabalhar, estudar? Não sei. Criança vai continuar crescendo? Não sei. Idoso vai rejuvenescer? Não sei. Cego vai voltar a enxergar? Paralítico vai voltar a andar? Eu não sei nada. Me volto para a ciência. A maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. O câncer, para a ciência, é uma obra do acaso. O canceroso é um azarado. Porque nos trilhões de células que ele possui, uma sofreu um conjunto de mutações que levou à transformação dessa célula em uma célula cancerosa e que pode levar à morte do paciente. Então, eu estou no meio dessa estrada, estou no meio dessa encruzilhada. Vou precisar de uma ajuda, de alguém do lado de lá. E se alguém do outro lado da vida retornasse com as revelações que eu tanto espero entender? Sabe qual é a cruz que eu carrego nos dois ombros que eu tenho? A curiosidade científica. Eu quero saber como as coisas acontecem. Alguém já voltou do outro lado da vida? Já. Uma ressurreição? Como é que o médico vai acreditar nisso? Chicotear o cara até quase a morte. Enterrar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Os espinhos parecem que foram até a calota craniana. A dor deve ter sido terrível. Pregaram ele numa cruz, atravessaram o seu tórax com uma lança e ele aparece com o seu corpo completamente reconstruído 3 dias depois, além de ter esse corpo colocado em uma gruta hermeticamente fechada pelos seus entes queridos e pelos seus parentes durante 3 dias no calor do deserto. Bem, olha só o que a ciência está me dizendo. Impossível esse corpo ter permanecido vivo. Por favor, cutuquem o seu vizinho antes que ele durma, porque ele está precisando muito do lar de Frei Luís. Então, o que a ciência está me dizendo? Durante 15 anos, estudaram o Santo Sudário de Turim, e fizeram uma escultura com o tamanho real do corpo ali colocado. Olha a conclusão que eles chegaram: 250 ferimentos. Diante da ciência, é impossível um ser humano ter sobrevivido a tamanho suplício, a tamanha tortura. Bem, então esse plano A não me convence. Eu não procurei, mas colocaram um plano B na minha frente. E esse plano B começou dentro da minha própria casa. Porque esse plano B precisa de médium de efeitos físicos, indivíduos extremamente raros em toda a história da humanidade. Se estão extremamente raros em toda a história da humanidade, por que na mesma instituição e na mesma época, 1, 2, 3, 4, 5, 6 se reúnem? Um desses, o meu próprio pai. Então estamos dentro de um planejamento. O que acontece no lar de Frei Luís não é obra do acaso. Insisto, o que aconteceu no lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade em algum ponto do nosso planeta. E é com a maior
tranquilidade que eu revelo isso. Com a maior tranquilidade. Bem, então eu precisei de um plano B. Transposição universal, transuniversal e materialização de espíritos. Sob condições especialíssimas, raríssimas e com manipulação de tremenda quantidade de energia. Esses que estão em universos paralelos ao nosso, pode falar plano celestial, plano espiritual, plano astral, para mim tudo isso é a mesma coisa. Podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializarem. Quem está escutando isso pela primeira vez, saibam que se tivesse um espírito materializado aqui, não era só os médiuns videntes que veriam, não. Todo mundo veria. Se ele chegasse perto desse microfone e falasse alguma coisa, todo mundo ouviria. Se fosse possível tocá-lo, isso aconteceu comigo uma única vez, nós vamos conseguir tocá-lo. Ele está materializado durante alguns momentos. 2 principais motivos são utilizados por os mentores que acompanham a nossa evolução como família universal. Primeiro, atendimento de pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu mais atuo. Então, eu estou dentro desse planejamento. Segundo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título dos meus livros, onde os médicos serão ostensivos médicos. Serão ostensivos médiums, ostensivos médiums. Eu vou morrer, vou desencarnar e vou reencarnar. Vou ingressar numa escola de medicina. Acredito que a primeira coisa que farão comigo serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio da minha genética. Se a minha genética estiver favorecendo os dotes mediúnicos, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Eu não estava sozinho. Ou eu me voltava para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui vai se entregar anestesiado a um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? Esse cara não pode ser cirurgião, esse cara é maluco. Ou me volto para a direita e vou buscar na ciência e na história o que eu estava vendo. Quando eu me voltei para a ciência e para a história, encontro inclusive prêmios Nobel que viram, pesquisaram, estudaram e confirmaram que tudo que eu estava vendo era verdade. Acontece. Então por que eu vou parar? Estamos ainda na fase do empirismo. Vemos que acontece, sabemos que acontece, não sabemos como acontece, porque a fenomenologia ainda não pode ser repetida em ambiente de laboratório. Mas foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Pela observação. Nem microscópio tinha. Então, nunca mais parei. Vejam aí 3 desses grandes vultos. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina em 1912, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas. Charles Chechet, Prêmio Nobel de Medicina em 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio, e vai por aí fora. Só tem fera. Quem é que deu o nome a essa energia como ectoplasmática? Charles Richer. Bem, qual é o denominador dessas feras? O denominador foi que eles estudaram os tais médios de efeitos físicos, homens ou mulheres, que entram em transe mediúnico, ou seja, desmaiam. Muito provavelmente pela grande produção do hormônio melatonina pela glândula epífise. E quando estão nesse transe mediúnico, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, a energia ectoplasmática. É com essa energia poderosíssima, presente em todo ser vivo, seja ele vegetal, animal ou hominal, que as inteligências que acompanham tal fenomenologia conseguem teletransportar e materializar espíritos desencarnados. Bem, uma série de exigências são obrigatórias para que tal fenômeno aconteça. Primeiro, essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então, pensamento é energia. E pensamento tem átomo. Aliás, senhoritas e senhoras que me honram com a presença, permitam lembrá-las que não existe força mais poderosa no universo do que a da prece da mãe pelos filhos. Por favor, não esqueçam disso, tá bem? Ausência de luz, porque os fótons afetam o ectoplasma, a entidade e ao médium. Se eu estou na escuridão, como é que eu vou ver a entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, onde está o médium em transe,
sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes, pelo fenômeno da bioluminescência astral. Bioluminescência é a produção de luz por ser vivo, astral. Então, são luminescências desconhecidas dos nossos cientistas. Se a luz que nós conhecemos afeta o ectoplasma, por que as luzes que se desprendem das entidades não? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha? Eu não posso deixar de perceber que são radiações eletromagnéticas compostas por leis físicas e químicas diferentes da do universo que eu estou habitando nesse momento. Eu não posso comer carne de peixe, aliás, perdão, eu posso comer a carne de peixe. Eu não posso ser do boi, da vaca, do porco, da ave, porque quando eles são abatidos, a sua carne fica impregnada de fluidos barônicos pesados e nocivos que contaminam o meu ectoplasma. Entro numa reunião dessa, vou contaminar o ectoplasma que está saindo do médium e da natureza que envolve o santuário. Estaria cometendo um crime batizado por Luiz da Rocha Lima como crime de lesa espírito. Estou dificultando o atendimento dos enfermos que são levados a essas reuniões. Mas por que o peixe é permitido? Primeiro, carne rica em compostos fosforados. A primeira coisa que vemos acontecer são lampejos, relâmpagos partindo da cabine. Partindo da cabine, que funciona como esterilizante da atmosfera da sala. Segundo, o cardume tem um perispírito coletivo. Quando eu tiro uma unidade desse conjunto, tem sofrimento, mas muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco e com a ave. Mais uma vez eu lembro que não existem milagres nem sobrenatural. É uma médium inglesa, Ellen Duncan, através dela está se materializando um espírito masculino. Eles saem da cabine envoltos geralmente em mantos alvinitentes e luminescentes, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem na materialização de espíritos. Todo mundo conhece essa imagem, Jesus no Monte Tabor. Escuta aqui, ao lado de Moisés, que já tinha morrido há mais de 1500 anos. Elias, mais de 800 anos. Alguém aqui que está nos honrando com a presença, diante de uma cena dessa, conseguiria dormir? Como está acontecendo com os discípulos que subiram com Jesus até lá? Estaria eu exagerando em colocar como hipótese, sou muito cuidadoso, que ele estava acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos que naquele momento entraram em transe mediúnico e através desse transe expeliram a energia ectoplasmática que permitiu o teletransporte e a materialização de espíritos de Elias e Moisés? Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus. Todas as mulheres que foram lá cuidar do seu corpo viram a mesma coisa, não tão somente uma médium vidente. Eu falei aqui que nós vemos a entidade na escuridão porque tem resplandecência dos seus corpos e das suas vestes. Estaria eu exagerando em achar que elas estariam vendo espíritos teletransportados e materializados? De onde veio a energia? Provavelmente de médium de efeitos físicos da proximidade, ou quem sabe, da desmaterialização atômica do corpo de Jesus, que deve ter expelido uma quantidade de energia tremenda. E segundo cientistas e físicos, essa desmaterialização atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo, porque se tivesse ocorrido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Essa é a energia que está nos nossos corpos. Sem falar nas energias extrafísicas. Claro que se eu conseguisse controlar tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Agora, isso é brincadeira diante da energia que Jesus manipulou para a construção, a organização de um planeta inteiro. Que médico vai acreditar nisso? Eu vou cuspir na terra, vou fazer um cataplasma, uma lama, vou aplicar na vista de um cego e vou fazer com que ele enxergue? Não. Mas vejam essa fotografia conseguida no lar de Frei Luís. Frederic von Stein, encarnado no médium Gilberto Arruda, cuidando de Luiz da Rocha Lima no leito. Nitidamente nós vemos que pela boca e pelo nariz de Gilberto Arruda está saindo uma substância branca. Ali está o ectoplasma. Ali está a energia que está sendo utilizada no tratamento desse enfermo. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho, eu ia curar. Ia precisar de energia. A energia está em mim. Só que eu preciso de compreensão de como fazer tais obras. Bem,
Não tenho ainda inteligência, nem tenho constituição genética para tanto. Mas eu vou chegar lá, eu sou imortal. Vou daqui a 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quinquilhão, e vai por aí afora, que eu não sei mais falar o número desses números, mas eu vou chegar lá, sou imortal, não tem saída. As minhas convicções são inabaláveis. Isso dá para perceber pela força com que eu falo, a potência com que eu falo. Agora, se coloca no meu lugar, falando isso perante a médicos, em faculdade de medicina, como agora fecharam 4 faculdades de medicina no interior de Minas Gerais. Vou falar o dia inteiro. 2 apresentações sábado de manhã, 2 apresentações sábado de tarde. Por favor, orem por mim. Bom, aqui está a energia manipulada em tais fenômenos, que levam a ciência a descrer que isso seja possível. Claro, como é que eles vão acreditar com tamanha quantidade de energia manipulada? Isso foi feito através da desmaterialização atômica, da desintegração atômica do corpo envolto no santo sudário. Bom, para isso ter acontecido, precisava de energia de 1000 megatons, ou seja, de uma bomba de hidrogênio. Então, a materialização de um espírito manipula uma bomba de hidrogênio. A desmaterialização de um espírito, 2 bombas de hidrogênio. E durante centenas ou milhares de reuniões, eu vi a entidade entrar dentro da cabine, se desmaterializar, em questão de segundos, uma segunda entidade se materializar. 3 bombas de hidrogênio. E essa segunda entidade também se desmaterializa. 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar nisso? Claro que não vai. E como é que eu fico vendo isso acontecer? Nas mesmas condições dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele falava. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos e livros. Aqueles que virão depois de mim, mais inteligentes, mais evoluídos, certamente levarão esses testemunhos mais à frente, porque isso é só questão de tempo. Não existe o misterioso, existe o que ainda não é comum. Eu faço milagre todo dia. Eu chego diante de uma torneira em um hospital moderno, passo a mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai sem eu tocar em nenhuma torneira. Se eu tiver com uma criança ou com um selvagem ao meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Bem, e aí eu convido sempre aqueles que me assistem a 4 reflexões. Eu faço isso no Brasil inteiro, eu falo isso no exterior. Se coloque na minha situação. E se algum médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E se algum médico já falecido, porém vivo, em outro plano de existência, ali se teletransportasse e se materializasse? E se fosse possível diálogo entre esses 2 médicos? E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? Estrela de Belém, Sermão da Montanha, o assassinato de Jesus na cruz, tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não posso ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como aconteceu. E eu vou entender, não tem saída não. Eu chego a determinado ponto que eu não encontro mais referências bibliográficas que me ajudem a continuar na minha pesquisa. Então eu imagino, eu não vou parar de estudar quando passar para o outro lado, eu já não paro de estudar quando estou aqui, só que eu vou encontrar bibliotecas ultra ricas em relação àquelas que eu tento entender o que eu vi. Bem, estamos aqui, tá bem? Estão reconhecendo lá de Frei Luís? Eu vou levar vocês para dentro do santuário comigo. Incrustado no centro dessa floresta. Todo ser vivo tem ectoplasma. Quando nós subíamos na direção do santuário, meu pai ia vendo técnicos, biólogos, botânicos, recolhendo energias das flores, das folhas, dos troncos, das raízes, dos animais e carregando para o santuário para ser utilizado junto com os 70% da energia que sai do médium em transe mediúnico. Os outros 30% da assembleia que o acompanha e que tem que estar muito assim bem preparada. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando das contas que eu tenho que pagar amanhã, do aborrecimento que eu tive na minha casa ontem, no meu ambiente de trabalho durante a semana, porque eu vou criar brechas para que as inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade, interfiram negativamente. Esses nossos irmãos obsessores podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular de forma inteligente todas essas energias. Estão reconhecendo o amigo de vocês aí?
Estou subindo pela floresta, tá bem? Vou levar vocês para dentro do santuário. Levei. A luz que menos afeta o ectoplasma é a luz vermelha, que é de menos energia dentro do composto, da composição da luz natural, da luz branca, natural e artificial. Então, quando nós ingressamos no santuário, ele fica todo na luminescência vermelha. Nos acomodamos. E ele tem, à minha esquerda, 1, 2, 3, 4 leitos e um quinto dentro dessa cabine de acrílico. Durante 40 anos, o amigo de vocês ficou sentado na cabeceira desse quinto leito. Apagam-se as luzes, entramos em concentração, entramos em oração, daqui a pouco começam os clarões vindos da cabine, a cabine se abre e sai um espírito teletransportado, materializado e iluminado. Cuida de 1, de 2, de 3, de 4 leitos, ingressa na cabine, cuida do quinto e começa a conversar comigo. E me chama para acompanhá-lo no tratamento dos outros leitos. Se coloca na minha situação. Um dia desses me perguntaram, vocês estão percebendo que eu sou muito humilde, né? Sou muito humilde. Sou muito inteligente, tenho uma capacidade extraordinária de transmitir aquilo que sei, mas sou muito humilde. Paulo César, quantos médicos estão na Terra? Milhares, milhões. Quantos médicos passaram pela Terra? Milhares, milhões. Quantos médicos viram o que você viu? Alguns, e eu não estava sozinho. Ronaldo Luiz Gazola, Luiz Augusto Queiroz, José Carlos Campos, comigo, vendo tudo o que acontecia. Então eu não estava sozinho, não tem saída. Aí está um desses médios, Ivan de Castro, desmaiado. Olha o ectoplasma saindo pela boca e pelo nariz, parece uma espuma de barba. É com essa energia que as entidades se materializam. E essa energia está presente em nós, só que a nossa ciência ainda não alcançou. E a nossa ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência não sabe. Matéria escura, energia escura, existe, mas não sabe o que é. E aí está a entidade materializada, saindo da cabine. Percebam que a fisionomia da entidade difere completamente da do médium. E são duas entidades diferentes. Até espíritos femininos se materializam. Até animais se materializam. Vejam que os fenômenos de teletransporte e materialização, segundo Francisco Cândido Xavier, é o mais importante fenômeno mediúnico que já alcançou a nossa humanidade. O mais importante. E durante 3 anos, Francisco Cândido Xavier participou desses encontros. Bem, e aí está o meu coleguinha, Frederic von Stein. Uma vez já no início, essa garotada aí médica que está me acompanhando, me honrando, de dentro da cabine, através do fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade, mas ouve a voz, Frederic despeja a seguinte frase: Paulo César, eu vou te acompanhar em todas as suas cirurgias. E eu estava recém-saído da faculdade de medicina. Você coloca na minha situação? A impressão que eu tinha é que eu ia modificar o eixo do planeta. Mas uma frase do Rocha Lima, vendo aquele meu entusiasmo diante de tudo que estava acontecendo, foi fatal para mim. Paulo César, cuidado. O fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima. E essa só nós podemos fazer. E pode demorar séculos ou milênios. Bem, tamanha foi a quantidade de repercussão que o nosso livro A Face Oculta na Medicina já está traduzido para o inglês, para o espanhol, para o alemão, terra de Frei Luís, e agora acabou de ser traduzido para o francês. E já está sendo traduzido para o italiano. Percebam a importância do que aqui acontece. Hoje, cá entre nós, somos uma família, então eu não tenho por que esconder nada da minha família, são meus entes queridos, todos são meus entes queridos, todos. Aliás, a humanidade toda. Olha, estão organizando um congresso de medicina e espiritualidade e você está sendo convidado em 2024. Aonde vai ser o congresso? Na Alemanha. Então, estou pedindo que eu leve o que eu estou falando para vocês para lá. Bem, esse livro A Face Oculta na Medicina, então, se baseia num diálogo entre um médico encarnado e outro desencarnado e materializado pela ectoplasmia. Claro que qualquer colega, diante da situação que eu estava, não ia se controlar. A curiosidade científica é o denominador comum dos médicos. Nós queremos saber o que é fenômeno vida. Como é possível tudo isso que está acontecendo dentro do meu corpo está acontecendo? Frederic, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Conversando com uma entidade teletransportada e materializada. Está aqui do meu lado.
Aliás, deve até estar. Eu não vejo porque eu não tenho o dom da vidência, mas o nosso amigo aqui tem. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Frederico, então você tem visão por transparência? Tenho. E está colocado no livro de André Luiz. Ao que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, de acordo com a sua evolução, possuem visão por raio-x. Quantos diagnósticos eu faria como cirurgião, se eu tivesse essa visão por raio-x? Frederico, como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Quer dizer, as vibrações da célula cancerosa é diferente da célula normal? Mas é isso que eu vejo, por exemplo, na tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio dos corpos humanos. Daqui a pouco a tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, do componente energético vital, transmissor de vida ao corpo dos nossos pacientes e imortal. Nós vamos detectar a separação no momento da morte. Está tudo dentro da ciência agora. As religiões nos levaram até onde podiam. Agora está na mão da ciência, provando que tudo que as religiões pregam é verdade. E aí, eu acho que a humanidade está salva, na hora que essas duas vertentes que acompanham a nossa evolução como humanidade se entenderem e se aproximarem. Até onde vai essa sua visão microscópica, Frederico? Você é capaz de ver as organelas celulares? Sim. Para me ver a organela celular, eu preciso de um microscópio eletrônico que aumenta a imagem do objeto em até 500.000 vezes. Ele disse que com a visão natural dele, ele vê. Não chegou o momento. Eu não posso ter visão microscópica e ultramicroscópica numa sala de cirurgia. Por mais limpo que seja o ambiente, sempre haverão micro-organismos na parede das salas, na superfície do corpo que eu vou operar, nas roupas dos meus assistentes. Eu não ia ter controle emocional tendo esse dote visual. Como é que eu ia me controlar? Vendo bactérias em todo lugar. Se os médicos tivessem visão por transparência e microscópica e ultramicroscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento fechariam suas portas. Nós causaríamos uma imensidão de desempregados. Não chegou o momento. Aí está, lampejos, relâmpagos, clarões, do que será a medicina mediúnica do futuro. Frederico, você é capaz de alcançar com a sua visão átomo e partículas subatômicas? Não. Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Os nossos físicos, para ver átomo e partículas subatômicas, precisam de microscópios chamados de tunelamento quântico, em que formam túneis de elétrons que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Eu ia detectar a alteração mutacional em uma única célula, dentro dos trilhões que compõem o corpo de um paciente. Estão percebendo o que está nos aguardando? Aonde aconteceu isso na história da humanidade? Aonde médicos conseguiram dialogar com colegas desencarnados, teletransportados e materializados? Por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Aí estão as cirurgias hiperfísicas, com sangramento, com extração de peças. Algumas eu mesmo puxei de dentro do paciente. Resposta do Frederico. Os nossos anestesistas sabem como estimular os neurônios do paciente a produzir substâncias químicas chamadas endorfinas e encefalinas. Entendam endorfinas como morfinas internas, estão nos nossos neurônios, com uma potência anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. E se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? Frederico, por que não ocorrem infecções em cirurgias hiperfísicas? Os nossos técnicos sabem como manipular o oxigênio da atmosfera do santuário, transformando-o em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando aqui é composto por 2 átomos, o ozônio por 3. 98% dos micro-organismos conhecidos pela nossa ciência são sensíveis ao ozônio. Por isso, não existem as infecções nas cirurgias hiperfísicas. Por que você e outras entidades atuam com frequência na superfície dos corpos nas cirurgias que realizam? Eu opero um fígado, eu vou lá dentro. Eu opero um pâncreas, eu vou lá dentro. Eu opero um estômago, eu vou lá dentro. Por que eu vejo muito frequentemente eles atuarem na superfície? Resposta. Confeccionamos colchões de ectoplasma por baixo dos órgãos e os elevamos até a superfície dos corpos. É mole? Por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes diante da área enferma?
O paciente está com tumor no estômago, ele está atuando na cabeça. O paciente está com tumor no cérebro, ele está atuando no tórax. O paciente está com uma oclusão coronariana, ele está atuando no abdômen. Por que ele não atua na área onde está a doença? A resposta está aí, eu só vou ler, mas não vou comentar. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeira do doente e ali realizamos o procedimento necessário. Eu tenho condições de levar todos esses conhecimentos e essas informações em um congresso médico aqui na atualidade? Agora, tudo isso vai ser discutido nos congressos de medicina do futuro. Isso será discutido nas escolas, nos seminários, nas sessões clínicas, nos livros. Então, eles estão nos mostrando lampejos do que será a medicina mediúnica do futuro. Como relacionar a existência de um planejamento inteligente, Deus, com as doenças da infância? Por que eu fiz essa pergunta para o Frederico, materializado? Olhem o que eu vi no Hospital Pedro Ernesto, onde eu trabalho. Uma criança com a tumoração maligna no pescoço. E quando foi feita a tomografia da mãe, a tumoração já estava no ventre materno. E a criança nem nasceu. Fez mal a quem? Estão percebendo? Como colocamos em xeque os líderes religiosos diante dessas ocorrências? Onde é que está o ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, perfeito infinitamente em tudo, chamado Deus, que deixa uma tragédia biológica dessa acontecer? A criança nem nasceu. Bem, a resposta nós sabemos. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que a impureza foi para lá? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Em vidas passadas. Não tem saída. É a lei de ação e reação matemática. Eu faço o que eu quero. Levei o sofrimento do próximo e da natureza do planeta que eu habito. Isso fica grafado no meu componente extrafísico chamado perispírito, já estudado pela ciência com outro nome, campo morfogenético. E eu vou precisar de corpos físicos no futuro que funcionem como aspiradores e corretivos das impurezas que eu deposito em mim próprio e das deformações que eu causo no meu componente extrafísico. Para terminar, Frederico, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? A Inquisição. Eu fiz essa pergunta porque uma senhora entrou na sala de tratamento, sala 1, empurrando uma cadeira de rodas com uma jovem toda deformada nas articulações. Traqueostomia, a mãe muito tranquila, e aí o Frederico se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Nós? Sim. Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe. Como é o nome da doença da sua filha? Síndrome de Larsen. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Anotei e fui para casa estudar. Doença genética. Tem tratamento, mas não tem cura. Joseph Larsen foi um cirurgião, daí o nome síndrome de Larsen, e descreveu essa doença na década de 50. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, uma doença rara. Altera um único gene, FNLB, que produz uma proteína chamada filamina B. Se o gene está errado, a filamina B está errada. Onde é que entra a filamina B? Na composição das articulações do feto. E a criança nasce e os mesmos defeitos que acontecia antes de nascer continuam. Ou seja, luxações. As articulações se soltam. Solta o ombro, solta o cotovelo, solta o punho, solta as vértebras, solta o joelho, solta o punho. Foi mais ou menos isso que eu vi entrar na sala 1. Vejam que as alterações acontecem principalmente nas articulações. Era mais ou menos esse caso que eu vi. Insisto, as alterações estão nas articulações, no cotovelo, no ombro, no punho, na coluna, no joelho. Bom, como eu estou diante de uma plateia espiritualizada, dou mais um passo. Mostro as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Amarravam a vítima pelos punhos e elevavam com as mãos amarradas para trás. Imagine a dor que essa vítima sentia nas articulações do ombro. Ainda colocavam pesos no tornozelo, cada vez mais pesados. Algumas vítimas, eles soltavam a corda, antes que ela alcançasse o chão, prendiam a corda. A vítima se desprendia e os seus braços ficavam presos na corda. E a vítima morria de hemorragia.
Aí está o trapézio, olha a posição da vítima, colocando pesos mais pesados cada vez nos teus tornozelos, e a roda, puxa o braço para cá e puxa as pernas para lá. Como eu comparei as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição com as da síndrome de Larsen, estarrecido percebi que eram idênticas. Não tem saída, eu vou plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, aí está a formatação dos nossos corpos, o perispírito. Aí ficam grafado tudo que eu faço, de bem e de mal. Desencarno, isso tudo vai ser colocado na minha frente como numa tela de um computador. Então eu vou ver tudo que eu fiz, não adianta dizer que não fui eu, está ali grafado. Olha, não fui eu que desviei esse dinheiro da saúde pública não, hein? Está aqui, ó. Não fui eu que desviei esse dinheiro do saneamento básico nem da educação, não fui eu não, está aqui, está na tua mente, está na tua consciência, aonde está a justiça divina. Então não tem injustiça, tem justiça. É o que eu vou falar no dia 18 de julho, na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Por favor, orem por mim, que é capaz de eu sair de lá algemado. Sabe o que é que eu vou falar lá? Ó, nos tribunais do futuro, assassinados se materializarão e revelarão tudo o que aconteceu com eles. Como é que eu vou ficar perante uma plateia com mais de 300 advogados falando isso? Mas alguém vai ter que falar, mais cedo ou mais tarde. Estão percebendo? Então aqui é que as deficiências do perispírito vão atuar no ADN. Muitas das doenças que no médico nós estamos tratando não têm origem no corpo físico, e sim no corpo extrafísico, no perispírito. Por isso nós precisamos de colegas desencarnados nos acompanhando. E as conclusões que chegamos, algumas é essa. Somos todos imortais. Existe uma medicina ainda oculta a nós. Continuaremos sendo médicos após a morte. Como médicos, jamais estaremos sozinhos no trato com nossos enfermos. Muitas doenças que tratamos não se originam no corpo físico, e sim no seu corpo extrafísico. Estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara. Então eu não entro em nenhuma sala de cirurgia, que eu considero um ambiente sagrado, sem colocar essa imagem na minha mente. Que Deus me ajude, que Jesus me ajude, o médico dos médicos, que os colegas que estão aqui e que eu não percebo pelos meus pobres 5 sentidos, me ajudem, porque a saúde humana é extremamente importante para aqueles que comandam a nossa evolução como humanidade universal. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus e muito obrigado.